Estamos com o professor Lênio Streck, que veio ao TRT9 dar uma aula magna sobre hermenêutica e Constituição para a Escola Judicial da 9ª Região. Com o Brasil, num país com a história do Brasil, é válido existir justiça do trabalho? Como o senhor avalia essa questão que se levantou, inclusive recentemente, de questionar a validade de ter ou não ter justiça especializada do trabalho? Eu faço um programa na Rádio Justiça todas as quartas-feiras, chama Compreender Direito. Há 2 semanas atrás eu gravei um programa em que eu falo uns 10, 15 minutos sobre esse tema, né, defendendo a justiça do trabalho. Eu escrevi muito sobre isso também, exatamente porque é impossível extinguir a justiça do trabalho, seria absolutamente inconstitucional, porque ela faz parte de uma estrutura e que ela é condição da própria estrutura de um modelo de Estado que a Constituição estabeleceu. E também, ao lado disso, há todo o papel do próprio Ministério Público do Trabalho, da questão das fiscalizações e da questão das greves, da questão anterior das negociações. Você impede conflitos. Isso você não pode, não se pode abrir mão disso, né? Acontece que se ideologizou, se cria uma espécie assim de mito protecionista, né? Que a justiça do trabalho ela seria protecionista, etc. Bom, é sim e não, porque eu preciso ter um modo de equilibrar. Quando eu dou um habeas corpus, eu também estou dando um habeas corpus para a parte mais fraca. Evidente. Então, se um país dá muito habeas corpus, qual é o problema? Estão dando habeas corpus demais ou será que estão prendendo mal? Então, na justiça do trabalho, qual é o problema? Se ela tem decisões que, digamos, num determinado contexto favoreçam determinados trabalhadores, será que é porque, de fato, os direitos não estão sendo sonegados? E existe a necessidade de fazer a intervenção? Tem que fazer essa leitura pelos dois lados. As pessoas olham um fenômeno, né? Porque quando o galo canta de madrugada, ele pode estar cantando porque está feliz pelo dia, mas ele pode estar chorando porque a noite se vai. Não sei, o galo pode ser um galo boêmio, entende? Há sempre 2 modos de ver. Uma ilha é um pedaço de terra cercada por água de todos os lados. Ok, mas será que não é um pedaço de terra que está absolutamente constrangido pelas águas turbulentas? Essa é uma questão. O que é uma ilha? Com relação à reforma trabalhista, já temos quase 1 ano e meio de vigência. E como é que o senhor vê? O senhor vê que isso é uma forma de enfraquecer a Constituição, em especial o artigo 7º, que trata dos direitos do trabalhador, do trabalho, que tenta equilibrar capital e trabalho? Há um princípio, né, que os portugueses utilizaram um princípio muito interessante, que é a proibição do retrocesso social. Eu escrevi isso já há quase 30 anos, em vários livros, que é do Acórdão 39 de 1984 do Tribunal Constitucional de lá, que diz que depois que o Estado Social se realiza de certo modo, ele não pode ter retrocessos. Então, eu diria que, e esse é um ponto que eu quero falar hoje também, né, na aula, que é a questão da necessidade da força normativa da Constituição. Eu diria assim que é bem complexo isso, mas assim, em uma frase, 2, 3 páginas de um autor chamado Hermann Heller, que escreveu nos anos 30, na Alemanha, sobre Estado Social e Constituição, derrubam toda a reforma trabalhista naquilo que ela prejudica e provoca retrocesso social. Então, de novo, qual é o papel da jurisdição? Bom, eu sou um otimista e a Constituição ela é uma Constituição normativa, dirigente,
está escrito nela que o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, tem um capítulo de direitos fundamentais, tem o capítulo de direitos sociais, tem um capítulo de garantias, enfim, isso depende exatamente de quem vai garanti-la. Eis aí a grande questão. Será que o Supremo Tribunal ou será que o Judiciário tem condições de fazer cumprir a Constituição? Porque a Constituição é um remédio contra maiorias. Então, nesse momento, nós temos maiorias que pensam contrariamente ao que diz a Constituição. Sim. As maiorias querem menos direitos, clama-se por menos direitos. O Brasil é o país em que o frango faz propaganda do frigorífico. Sim. Entende? E o cordeiro carrega um cartaz com matem todos os ovinos, enfim, essas coisas. É normal. Então, aí volta a questão qual é o tamanho e qual é a força contra-majoritária, e esse é o ponto. A justiça é sempre contra-majoritária. Que força ela tem e como é que ela pode resistir? A doutrina brasileira, em geral, tem mostrado sinais de fraqueza. Ela foi, principalmente em algumas áreas, ela quase que fracassou, né? Então foi deixando que os direitos fossem diminuídos, fragilizados, e há um momento que se dá conta já é tarde. Certo. Mas há bons focos de resistência, né? Por exemplo, há uma decisão do TRT da 18ª região que mostra que os acordos coletivos não podem se sobrepor, por exemplo, em muitas questões que tratam de questões inegociáveis. E aí compete exatamente aos tribunais do trabalho para pregar essa questão, porque a justiça do trabalho ela lida com a questão do capital trabalho, é a questão mais sensível da sociedade, né? E assim como as liberdades são tratadas por habeas corpus e outras coisas, então são dois polos assim muito sensíveis. O direito civil é uma coisa mais tranquila, o direito civil trata de coisas, como se compram coisas, como se vende coisas, como se emprestam coisas, tem até o aluvião, que é uma coisa assim, você já tem terra e Deus faz chover e traz mais terra para você. Aí os juristas ficam discutindo se é a aluvião ou o aluvião, uma espécie assim de hermafroditismo do direito. Mas o direito do trabalho e o processo penal, o direito penal, são as áreas mais sensíveis. E é nessas que a gente mede o grau da resistência. Nesses dois pontos, né? Claro, a Constituição, tendo o Supremo Tribunal como guardião, obviamente também, né? Porque tudo acaba, no Brasil, acaba no Supremo. Bom, essa é a questão. Na aula magna, enfim, na conferência, aqui na escola, enfim, vou tratar exatamente esse é o ponto, né? Todos nós temos desacordos. Se nós fizermos uma pesquisa com o pessoal que está filmando, com você, comigo, com uma série de questões sobre aborto, sobre intervenção do Estado, o papel da justiça do trabalho, uns vão querer extinguir, outros vão querer salvar, cada um tem sua opinião, e assim é o cotidiano. Bom, mas isso são nossos disagreements, né, que se chamam os nossos desacordos. Todos nós temos opiniões. O problema é que o Brasil se transformou num conjunto de opiniões. Então, hoje nós vivemos um opinionismo. Bom, que no cotidiano a gente tenha isso, cada um de nós tem uma opinião, parece um programa de rádio em que o sujeito diz uma hora asneira e o outro diz, não é assim, aí o cara diz, mas você tem que respeitar a minha opinião. Bom, isso no cotidiano, no senso comum pode valer, mas no direito não, porque o direito foi feito para exatamente nós não precisarmos brigar pelas nossas opiniões morais, o que o direito resolve. Qual é o problema então? O problema
é que se nós temos o direito para resolver os nossos disagreements, os nossos desacordos, na hora de decidir isso, nós não podemos ter de novo desacordos sobre a interpretação. Sim. Então, essa fragmentação de interpretações cria insegurança e fragiliza. O direito acaba cada vez ficando mais fraco. Então, obviamente que nós vivemos também uma crise interpretativa, uma crise hermenêutica, porque nós não temos critérios para decidir. Caímos numa espécie assim de opinionismo. Sim. Cada juiz tem sua opinião. Bom, cada um de nós se julga o melhor motorista do mundo, mas o trânsito é um caos. Isso significa que há uma crise estrutural na sociedade, há uma crise funcional e há uma crise individual. Bom, eu posso fazer as melhores estradas do mundo, eu posso fazer que é a estrutura, eu posso fazer a melhor sinalização, sinaleiras, etc. Mas se eu tiver barbeiros dirigindo, no Rio Grande do Sul a gente chama barbeiros, os que dirigem mal, sim, não resolve. Ou seja, eu preciso ter as três coisas, uma boa estrutura, função e o individual. Mas se eu tenho só bons motoristas, sem estrutura e sem função, também não funciona. Esse equilíbrio é que é o papel das escolas, da academia. Nós não conseguimos encontrar esse equilíbrio. Quanto mais nós conseguimos ter critérios para decidir igual para as pessoas, nas mesmas condições de temperatura e pressão, mais democracia teremos. Quanto mais o direito é protegido, mais democracia temos. A questão é que parece que há uma espécie assim, de autofagia. 63% dos advogados brasileiros são, segundo uma pesquisa, eles são a favor da prisão em segunda instância. Sim. Moralmente você pode ser a favor da prisão em segunda instância, eu também. Mas não importa o que eu penso sobre isso, importa que tem uma Constituição que diz que não. Sim. Então, esse é o problema. A lei tem que valer mais do que as opiniões pessoais. Sim. Uma criteriologia para decidir, para que as pessoas não dependam simplesmente dos humores, sim, ou das loterias. Eu tenho que perguntar sempre quando decido, nas mesmas condições de temperatura e pressão, metaforicamente falando, essa decisão pode ser dada para todas as pessoas? Entende? Se eu disser que não, eu tenho um problema. Eu tenho que decidir de forma que qualquer pessoa que tenha as mesmas condições tenha uma decisão parecida. Mas se eu escolher, como eu dar a justiça mandar comprar um ônibus para um grupo de pessoas na sociedade, numa dada cidade, mas não pode comprar para as outras. Então, nós estamos transferindo recursos para fazer a felicidade de um grupo de pessoas. Mas e as outras pessoas? Também têm direito ao ônibus. Mas então, como resolve isso? Políticas públicas. Você vota melhor. Não é o judiciário que tem que ir lá comprar um ônibus. Só se ele pudesse mandar comprar um ônibus para todas as pessoas nas mesmas condições. Mas senão não pode, é porque aí nós temos um problema. Aí vem uma grande discussão, né, que eu tenho feito pelo Brasil lá fora, que é a questão da diferença entre ativismo e judicialização. Sim. A judicialização ela é desejável, não faz mal nenhum. Todas as democracias do mundo judicializam, Alemanha, em qualquer país. Agora, o ativismo ele não faz bem para a democracia porque ele faz escolhas. E quando eu faço escolhas, alguém sobra. Sim. Essa é a questão. E disso a gente tem que ter muito cuidado. Esse é o papel, de novo, da doutrina. Se a doutrina não doutrinar, ela é doutrinada. Agradecemos a presença do professor Lênio Streck, que veio ao TRT dar aula magna sobre hermenêutica e direito constitucional e concedeu essa entrevista à assessoria de comunicação do tribunal. Agradecemos, professor. Muito bem, prazer.